Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da violência doméstica e familiar contra juízas e servidoras do judiciário. Sim, elas também sofrem esse tipo de violência. O assunto preocupa o Conselho Nacional de Justiça e já foi dimensionado por uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo e pela FGV Direito São Paulo. O percentual de vítimas impressiona. A pesquisa perguntou se a magistrada ou a servidora já havia sofrido violência doméstica ou familiar. 40% responderam que sim. 83% foram agredidas pelo companheiro ou pelo marido, atual ou não, mas também pelos pais e mães, irmãos e irmãs, tios e tias, filhos e filhas. 92% sofreram violência psicológica, 47% violência moral, 32% patrimonial, 31% física e 16% violência sexual. O caso mais conhecido de agressão a uma juíza terminou em tragédia. No ano de 2020, Viviane Vieira do Amaral, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi morta pelo ex-companheiro Paulo Arronense. Ele atacou a magistrada a facadas na porta de casa, na frente das 3 filhas do casal, e foi condenado a 45 anos de prisão. Poucos meses depois, em 2021, o Conselho Nacional de Justiça editou uma recomendação para que os tribunais adotassem medidas de segurança para proteger essas mulheres. A norma reforçou a resolução que instituiu a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Luciana Lopes Rocha, juíza auxiliar da presidência do CNJ. Também Maria Aparecida Ribeiro, desembargadora e presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E ainda Nayara Branquer, juíza e coordenadora do programa Indira do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Luciana. Os números impressionam, a reportagem mostrou, 40% de juízas e servidoras já foram algum dia vítimas de violência. Eu perguntaria à senhora, como é possível, o senso comum diz que uma juíza, uma autoridade, uma servidora do judiciário, um poder importante, elas também são vítimas de violência e nessa proporção assustadora. Como é isso? Realmente os números impressionam, especialmente porque a violência doméstica é um fenômeno perversamente democrático. Então, seria um estereótipo pensar que mulheres que têm bastante informação, mulheres que têm acesso à justiça, né, poderiam ser vítimas de violência doméstica familiar. E também é outro estereótipo acerca dessa temática, compreender que também se teria conscientização das violências vividas, porque o que a pesquisa evidenciou de forma assustadora é que dos 40% das magistradas e servidoras vítimas de violência doméstica que participaram da entrevista, foram 300 magistradas e servidoras, né, entrevistadas, mostraram que 61% delas não fez nada quando vivenciou uma situação de violência doméstica. Isso mostra uma rota crítica bem diferente da rota crítica apresentada em relação a outras mulheres entrevistadas pelo Data Senado, em que o percentual demonstra que 21% apenas delas não fizeram nada. Então, isso nos mostra a preocupação, e o Conselho Nacional de Justiça trouxe uma recomendação nesse sentido, de que seja desenvolvido um protocolo específico de prevenção e medidas de proteção para magistradas e servidoras vítimas de violência doméstica, porque a rota delas é diferente e tem algumas especificidades, especialmente algo que não aparece em relação às demais mulheres vítimas de violência doméstica da sociedade em geral. Especialmente o item vergonha dos colegas de trabalho apareceu como um dos empecilhos para que elas denunciem essas situações de violência. Doutora Maria Aparecida, a senhora coordena esse trabalho de combate à violência contra juízas e servidoras no Mato Grosso. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente da experiência do Estado nessa área, por favor.
eu vejo a situação da violência doméstica no estado de Mato Grosso como muito preocupante. É um dos estados que tem um nível alto de violência doméstica. Então, diante disso, nós temos apresentado um trabalho juntamente com as varas de violência doméstica, que nós temos varas de violência doméstica que são híbridas, nós temos apresentado um trabalho, os nossos magistrados têm apresentado um trabalho bem relevante nessa situação. Nós temos aqui também, além da coordenação, que foi criada, né, com já bastante tempo, nós temos o núcleo, e o núcleo que se preocupa geralmente para atingir as questões das magistradas e servidoras vítimas de violência doméstica. Nós implementamos este núcleo diante da morte de uma servidora nossa, né, Thaís Machado, que faleceu vítima de feminicídio em janeiro de 2023, e ela foi vítima do ex-companheiro. Ela recebeu 3 tiros, né? Então, diante disso, nos chamou a atenção porque ela nunca tinha ido ao tribunal ou ido à psicóloga para poder reclamar, fazer um pedido, né, de providência diante da vergonha, né? Como diz a doutora Luciana, a vergonha assim, de se expor, né? Então, ela não tinha feito. Então, a nossa experiência na coordenação é bastante relevante, porque nós temos juízes atuantes, nós temos projetos que visam realmente a atuação desses magistrados, de psicólogas, temos atendimento psicológico, temos atendimento médico-psiquiátrico. Então, o nosso trabalho realmente é gratificante e tem um resultado positivo. Doutora Nayara, a senhora coordena um programa semelhante no estado de Santa Catarina, um estado que preocupa, não é tão populoso, mas apresenta números preocupantes. Eu gostaria que a senhora nos falasse da experiência, do trabalho de vocês lá nessa área e também nos explicasse por que o programa que a senhora coordena se chama Indira. O ano de 2022, nós iniciamos o ano com 2 feminicídios que atingiram o Poder Judiciário de Santa Catarina. No extremo oeste, em uma comarca com fronteira com a Argentina, houve o feminicídio de Cleci Zepp, e no litoral foi morta a técnica judiciária auxiliar Indira Mihara Felski. E então que nós transformamos o nosso luto em luta. E foi um movimento que uniu 2 setores do Tribunal de Justiça, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência e o nosso Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional, e nós elaboramos esse programa. O programa Indira, que escolhemos esse nome como uma forma de denúncia, uma forma de homenagem, uma forma de lembrar sempre quão perto a violência doméstica familiar, a violência de gênero está de toda mulher, independentemente do seu grau de escolaridade, independentemente da função que exerce e do que ocupa. E nosso programa, nós nos dividimos em alguns eixos. O eixo emergencial, que é o eixo quando somos contactados para atender a própria situação, e aí entra o Núcleo de Segurança Institucional e fazemos avaliação de risco, aplicação do formulário de avaliação de risco elaborado, e toda uma análise de forma que a servidora, nós fazemos o requerimento também da medida protetiva a partir da própria instituição, ou seja, a mulher magistrada, a servidora, a colaboradora do Poder Judiciário, ela não sequer sai das dependências do seu local de trabalho para fazer o requerimento da medida protetiva. Um outro eixo que nós avançamos é um eixo preventivo, em que nós já percorremos várias comarcas do estado, em vários grupos. Nós temos uma equipe multidisciplinar que foi alocada
especificamente para o Indira, e nós fazemos rodas de conversas, porque, como a própria Luciana mencionou, a dificuldade de se identificar em uma situação de violência é o nosso principal desafio. É muito importante que a gente fale sobre a violência que nós estamos inseridas. Não podemos, nós, enquanto judiciário, tratar o fenômeno da violência doméstica e familiar como um fenômeno que acontece na sociedade, das nossas portas para fora. Nós estamos, enquanto judiciário, inseridos na sociedade e também sujeitos a esse perverso e democrático fenômeno. Doutora Luciana, na reportagem que abriu o programa, nós falamos do caso da juíza Viviane do Amaral, do Rio de Janeiro, vítima de feminicídio. Ela foi morta pelo ex-companheiro e tinha escolta cedida pelo Tribunal de Justiça do Estado, mas em dado momento ela resolveu abrir mão dessa escolta porque se sentiu segura. Que tipo de avaliação a senhora faz desse comportamento? Mas eu vou pedir que a senhora responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da violência doméstica e familiar contra juízas e servidoras do Judiciário. Para discutir o assunto, os nossos convidados, ou as nossas convidadas, são três. Doutora Luciana Lopes Rocha, juíza auxiliar da presidência do CNJ. Maria Aparecida Ribeiro, desembargadora e presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E ainda Nayara Branquer, juíza e coordenadora do programa Indira do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Doutora Luciana, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para a senhora abordar agora. Eu pedi que a senhora falasse sobre que comportamento a mulher ameaçada de violência deve ter quando tem uma escolta, por exemplo. Ela deve manter essa escolta até quando? E eu relembrei, inclusive, o caso da juíza Viviane do Amaral, do Rio de Janeiro, que foi vítima de feminicídio, morta pelo ex-companheiro, tinha escolta e abriu mão dela. Os fatores de risco de reiteração de violências, né, fatores de risco de feminicídio, eles se mostram presentes durante bastante tempo. As pesquisas mostram que, especialmente no primeiro ano, né, ainda estão bem presentes esses fatores de reiteração de violências. Então, é necessário uma vigilância constante, especialmente nos 3 primeiros meses após o término do relacionamento, quando está ainda de situação de maior vulnerabilidade, que as mulheres, de fato, busquem a proteção e mantenham essa proteção. Na pesquisa revelada, né, objeto deste painel, nós vemos que apenas 14% dos 40% de magistradas e servidoras vítimas de violência pediram medidas protetivas. As medidas protetivas são fundamentais para que a gente possa ter o acesso, né, ao sistema de justiça, o acesso ao sistema de segurança pública como importante para o rompimento do ciclo da violência. Doutora Maria Aparecida, e no Mato Grosso, juízas ou servidoras que precisam de um acompanhamento, de segurança, elas têm esse serviço à disposição sempre? Isso é avaliado como, em caso de necessidade? Como é que se procede lá? Nós temos psicólogas, assistentes sociais, advogadas, e o suporte psicológico, principalmente, que elas recebem é de forma sigilosa, ali naquele espaço, ou através de e-mail, do que elas entendem que facilite mais para elas, né? Temos também um apoio, acompanhamento jurídico, aplicabilidade do formulário de avaliação de risco, também a identificação do tipo de violência doméstica, apoio ao registro do boletim de ocorrência, acompanhamento do pedido de medida protetiva até seu deferimento, acompanhamento de liberação para a vítima do aplicativo SOS Mulher, também conhecido por botão do pânico. Esse visa, né, dar maior proteção à mulher
E temos também o acompanhamento e o apoio da Polícia Militar, que tem um trabalho, né, realizado junto conosco. A Polícia Militar faz parte desse grupo de pessoas que atendem a servidora, atendem as magistradas no Tribunal de Justiça. A Coordenadoria Militar, inclusive, ela observa, né, essa questão de risco e a integridade física das mulheres. E, nesse sentido, nós no programa Indira, por exemplo, temos vários links. Já aconteceu de interceder para lotar servidor em outro local ou colocar um trabalho remoto só para que ela pudesse ficar próxima da sua família, não na comarca em que estava acontecendo a violência. Nós, então, além do núcleo que temos um policial militar, polícia civil, polícia mulher, uma policial mulher e todo delegado de polícia, tudo dentro do Poder Judiciário mesmo, no núcleo de segurança, temos também a equipe da CEVID, o psicólogo, assistente social e a equipe multidisciplinar que a gente trabalha em parceria. E também a gente promove essas rodas de conversa para que tenha essa identificação. E penso que realmente é uma política pública que a instituição, a partir do CNJ, adota, que é reconhecer, sim, temos que olhar para isso também na condição de pessoas que podem ser agressores em potencial. É esse enfrentamento que nós, de forma ousada, nos permitimos fazer. Doutora Luciana, há estados mais bem organizados, mais bem preparados para enfrentar a questão. Nós estamos aqui com Mato Grosso e Santa Catarina, mas a pergunta que eu lhe faço é, como um todo o Brasil, os estados, os tribunais, diferentes tribunais de todo o país, estão suficientemente engajados nessa luta? E mais do que isso, que próximos passos o CNJ prevê nesse trabalho e o judiciário como um todo, o que pode ser feito ainda? Por favor. A política de enfrentamento à violência contra as mulheres, ela está no centro, né, da prioridade da gestão do Conselho Nacional de Justiça. Então, além de termos uma política, né, judiciária de prevenção e enfrentamento com uma série de diretrizes, por exemplo, capacitação, né, de magistrados, servidores para a temática, para que tenham lentes de gênero que compreendam, a exemplo que a própria pesquisa demonstrou, que violência doméstica e familiar não é apenas a perpetrada por parceiro íntimo, mas também por familiares, mas também no âmbito doméstico, né, por outras pessoas, né, como bem citada na pesquisa, né, irmãos, genitores. É necessário, portanto, uma capacitação para atuação com perspectiva de gênero de todo o Poder Judiciário. Nós vemos que apareceu como um dos obstáculos para que essas magistradas e servidoras não denunciassem, não buscassem o sistema de justiça, achar que o sistema de justiça não resolveria a questão. Então, nós tivemos apenas 14% das magistradas em situação de violência doméstica e servidoras que procuraram o Poder Judiciário para pedir uma medida de proteção, por exemplo. Então, o CNJ ele tem trazido cada vez mais a importância de efetividade do acesso à justiça. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Luciana Lopes Rocha, juíza auxiliar da presidência do CNJ, de Maria Aparecida Ribeiro, desembargadora e presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E ainda a doutora Nayara Branquer, juíza e coordenadora do programa Indira, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Obrigado, portanto, mais uma vez. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Conselho Nacional de Justiça deu posse a um novo conselheiro. É o desembargador Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com sede no Rio de Janeiro. O magistrado substitui a conselheira Jane Granzotto na cadeira de representantes da Justiça Trabalhista. Ele é juiz do trabalho desde 1991. Uma equipe do Tribunal de Justiça de Minas Gerais percorreu 800 quilômetros no leste do estado em busca de soluções para conflitos fundiários rurais e urbanos. A equipe fez visitas técnicas em 14 áreas ocupadas, se reuniu com as partes envolvidas nas disputas, com autoridades da região e cadastrou moradores. Esse trabalho vai ajudar nas futuras audiências de conciliação.
A criação de comissões como esta, de conflitos fundiários, foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal para todos os tribunais do país. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul lançou uma unidade itinerante. Este ônibus ganhou os equipamentos necessários para o trabalho da Justiça e tem servidores preparados para os mais variados serviços de direito civil, de família, juizados especiais e de cartórios. A unidade atende prioritariamente a população carente, nas periferias das cidades. O trabalho começou por Porto Alegre. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Em algum momento, olhando suas redes sociais, você provavelmente já se deparou com algum vídeo de funcionário de uma empresa fazendo dancinhas ou alguma outra ação para divulgar um produto ou serviço, né? Mas você sabia que, dependendo da situação, isso pode ser ilegal? Isso porque a empresa só pode usar a imagem do trabalhador caso ele concorde e não se sinta constrangido com isso. A Constituição garante o direito à imagem e à honra das pessoas. Por isso, o empregador não pode obrigar o funcionário a aparecer nas redes sociais da empresa. Animais não são descartáveis. Isso parece óbvio, né? Mas é bom lembrar que é proibido que canis e órgãos de zoonoses façam eutanásia em cães e gatos de rua, exceto em casos de doenças graves ou contagiosas. A intenção da lei é incentivar a adoção dos animais por meio de organizações não governamentais. Desde o dia 1º de março, os donos de médias e grandes empresas de todo o país podem cadastrar o CNPJ no domicílio judicial eletrônico. Esse cadastro é obrigatório para que você, empresário ou empresária, acompanhe eletronicamente o andamento de processos, ações judiciais e qualquer outra forma de comunicação processual de todos os tribunais em um só local. O cadastro é 100% digital e gratuito. Saiba mais sobre como realizar o seu cadastro nas nossas redes. Eu fico por aqui. A semana que vem tem mais. Abraço! Agora vamos ao quadro Uma História. É aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Eu sou Leonila Maria de Melo Medeiros, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Pará, juíza titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Redenção, no extremo sul do Pará, e sou coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc Redenção. Um dos fatos mais marcantes na minha carreira enquanto juíza foi um paradoxo, que eu enfrentei recentemente, que é sobre o acesso à justiça. Aqui no Centro Judiciário, nós tivemos a oportunidade de realizar um divórcio de um casal que estava separado recentemente, de fato, e esse divórcio durou apenas 4 horas entre a distribuição do processo da reclamação pré-processual e entre a sentença prolatada, com manifestação do Ministério Público, com todos os atos que são necessários para que um divórcio, uma dissolução do vínculo matrimonial seja feita. Eles ficaram extremamente surpresos, por um serviço desse ser prestado numa unidade judiciária, porque o Sejusc é uma unidade judiciária, e ficaram extremamente felizes com a prestação jurisdicional ser tão eficiente, o que torna o princípio da razoável duração do processo real, nesse sistema de justiça consensual, nesse acesso imediato a esse serviço. Mas o paradoxo disso é uma ação de cidadania que realizamos também no município de Cumaru do Norte, que pertence à Movimentação Forense de Redenção, da Comarca de Redenção. É uma cidade em que a população é predominantemente indígena. O acesso para cá é feito por uma estrada não pavimentada ainda totalmente, em que no período chuvoso o acesso fica mais difícil ainda, e que essa população por si só tem dificuldade no acesso aos seus serviços básicos. Então, aos seus direitos e garantias é ainda pior.
E nessa ação nós atendemos um casal, a equipe do Sejus que atendeu um casal, estavam separados de fato há 34 anos. Eles tinham convivido maritalmente há apenas 2 anos. E como eles moram em localidades distantes, na zona rural, difícil acesso até para o município de Cumaru, nunca tiveram acesso à justiça para realizar o divórcio. E cada um deles já tinha refeito a vida com outro companheiro. Então, quando nós realizamos a sessão de mediação e conciliação e fizemos a finalização do processo com a aprolatação da minha sentença, eu assinei, eles não acreditavam que estava ali na presença de uma juíza, assinando a sentença de divórcio deles de forma tão rápida e que eles nunca imaginariam que teriam acesso a isso. E o mais emocionante, que me tocou bastante, foi eles se abraçarem e chorarem, né? Se emocionaram, vieram as lágrimas, e um desejando ao outro esse recomeço, né? Como assim, nós conseguimos a sentença do divórcio, vamos poder recomeçar a vida. E eles ligaram na hora, pegaram os telefones e ligaram para os companheiros de cada um para informar. Então, isso emocionou a equipe inteira. Como o princípio ao acesso à justiça pode ter esses paradoxos. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça, e até a próxima semana.